Fala, DS. Nesse vídeo eu vou te ensinar o passo a passo do funcionamento das famosas árvores de decisão. Vamos supor que você esteja trabalhando em um projeto e que você queira classificar seus imóveis em alto ou baixo padrão, baseado nas características deles, como preço, número de quartos, metragem, entre outras coisas. Mas você vem percebendo que o seu modelo que você está usando, ele está errando muito, ele está tendo uma performance insatisfatória. Uma das causas desse problema pode ser a complexidade do seu modelo. Se você estiver usando um modelo muito simples, ele pode não capturar o comportamento ali daqueles dados. Por outro lado, se você estiver usando um modelo muito complexo, ele pode acabar decorando, ele pode se adequar excessivamente a esses dados, decorá-los e não conseguir generalizar para quando vierem novos dados. Uma das soluções para esse problema é você ter um balanceamento aí dessa complexidade, né? Um equilíbrio nessa complexidade do modelo. E é exatamente essa é uma das vantagens das árvores de decisões. Elas são muito boas em se adaptar à complexidade do modelo, então elas performam muito bem tanto em comportamentos simples como complexos. É exatamente isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. Seja muito bem-vindo à comunidade DS. Meu nome é Edilson, eu sou trader financeiro e aluno aqui da comunidade. Aqui a gente te ajuda a utilizar dados no trabalho e, caso você queira mudar de profissão, a realizar uma migração de carreira para analista ou cientista de dados. Queria pedir, antes da gente continuar, se você vem curtindo o que a gente vem publicando aqui, você curtisse esse vídeo para eu ter um feedback, para ver se vocês estão gostando da forma como eu estou expondo o meu conhecimento aqui, e também se inscrever no canal para receber notificações dos próximos vídeos. Beleza? Então vamos lá para a explicação. Bom, vamos lá, DS. Árvore de decisão. Antes de eu falar de fato das árvores, eu preciso comentar daquela complexidade, o problema da complexidade do modelo que eu falei para vocês, que é o problema do viés e da variância. Então, o que é o viés ou bias, né? É a tendência a fazer suposições simplistas sobre os dados. Então, quando é um modelo ele é muito simples, que ele não consegue capturar o comportamento daqueles dados, quando ele tem um viés alto. Quando ele tem uma variância alta, ele tem uma sensibilidade muito alta aos dados. Então, ele acaba se adequando demais aos dados de treinamento e acaba decorando eles, tá? Vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem melhor. Então, vou supor que eu tenha esse meu comportamento aqui desses dados. Eu quero fazer um modelo aí para identificar esse comportamento. Então, se eu usar a regressão linear, por exemplo, que é uma reta, o que ela traz em relação a viés e variância? Ela é um modelo de alto viés e baixa variância. Por que alto viés? Porque ela não é maleável, né? Ela é sempre uma reta. Então, eu posso pegar essa reta e jogar para cima, jogar para baixo, inclinar ela, é o que eu posso fazer com a minha reta, mas não é você concorda que ela não é muito maleável? E não importa que como eu faça ela não consegue capturar, né, o comportamento dos meus dados. Você vê que ela sempre passa muito longe aí dos meus dados, né? Agora, por outro lado, se eu pegar uma regressão polinomial, que é um modelo baseado em polinômios, você vê que ela já se adequa melhor aos dados, só que ela tem uma alta variância. Então, que significa ela ter um baixo viés e uma alta variância? O baixo viés é que ela não é engessada, né? Ela é maleável. Agora, uma alta variância é que ela se adequa demais aos dados. Por exemplo, se eu pegar dados novos, vamos supor que esses sejam dados que o modelo nunca viu. Você concorda que ele está muito longe ali do meu modelo? Se o erro desse meu modelo vai ser muito grande. Se os dados eles não caírem ali próximos ou em cima da reta, ele vai errar muito. Então, esse que é o problema da alta variância, ele acaba errando muito para novos dados, tá? Então, as árvores de decisão eles surgiram justamente para fazer esse equilíbrio entre o viés e a variância. Elas são muito bons em se adequar tanto a dados complexos quanto simples. Então, elas tendem a ter um baixo viés e uma baixa variância também. Então, vamos lá, para o funcionamento delas. Então, as árvores são usadas tanto para regressão quanto classificação. E as árvores elas são basicamente uma hierarquia de perguntas, de se e então, ou sim e não. Elas são basicamente um monte de if e elses, né, que a gente conhece da programação. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem melhor essa parte.
Vamos supor que eu queira diferenciar 4 tipos de animais aqui: ursos, gaviões, pinguins e golfinhos. Então eu começo fazendo perguntas, né? Uma hierarquia de perguntas, como eu falei para vocês. Então minha primeira pergunta pode ser: o meu animal tem penas? Aí ela vai dividir isso em sim ou não. Então, quais desses animais têm penas? Os pinguins e os gaviões. E o urso e golfinho não tem pena. Então, ele dividiu primeiro, fez essa primeira divisão. Aí eu vou fazendo outras perguntas. Então, o animal pode voar? Tem pelos? Aí ela vai fazer outra divisão. Então, aqui no pode voar, qual que, qual desses animais que vieram para cá que podem voar? O gavião. Qual que não pode voar? O pinguim. Qual desses animais tem pelos? Desses dois aqui que vieram para cá. O urso tem e o golfinho não. Então ela vai fazendo essa estrutura. Então, isso é a estrutura básica de uma árvore. Cada retângulo desses seriam as folhas que a gente chama. Então, a estrutura toda é a árvore e os blocos são as folhas, tá? E aí, as minhas perguntas seriam as minhas características, né, do meu dado, ou as minhas colunas, né? E as minhas classes seriam, as minhas respostas, né, seriam meus animais, tá? Eu vou dar um outro exemplo agora exemplificando com dados, né? Então, vamos puxar aquele exemplo dos imóveis, que eu quero prever meus imóveis sendo alto padrão ou baixo padrão, por exemplo. Então, os vermelhos são baixo padrão e os verdes são alto padrão. E eu tenho só duas características, o número de quartos e o preço do imóvel, tá? Então, baseado nisso, eu subdividi meus dados dessa forma. E aí eu vou colocar uma árvore de decisão para treinar em cima desses dados. Então, o que ela vai pegar e vai fazer? Começar a fazer as perguntas, né? Então, eu quero saber quais desses dados têm o preço menor que 100. Então, eu faço a pergunta, é menor que 100? Aí ela vai pegar ela vai ir lá no eixo, né, do preço, vai lá no valor 100 e vai traçar uma linha, vai cortar esse meu espaço de dados. E ele dividiu, para cima é maior que 100, para baixo é menor que 100, beleza? E ele vai fazer outra pergunta. Então, para o lado que foi menor que 100, que é a parte de baixo, ele fez outra pergunta agora, ele está perguntando, tem quartos menor que 3? Então, ele coloca o 3 aqui e traça uma reta, sempre perpendicular ao eixo ali que você está fazendo a pergunta. Então, e repara que essa reta não vem aqui para cima, porque eu tô na parte do preço menor que 100, então só essa parte de baixo que eu vou trabalhar. Então, beleza, quarto menor que 3, ele fez essa subdivisão. Agora ele vai para o outro lado ali. Para preço maior que 100, né? Para isso aqui seria falso. Preço maior que 100. Então, essa parte de cima, ele vai fazer outra pergunta. Então, para a parte de cima, eu quero saber, tem quartos maior que 5? Então, ele acha o 5 no eixo e traça a reta, né? E lembrando que tem que ser na parte de cima, porque eu estou trabalhando aqui no preço maior que 100, beleza? E aí ele vai fazer essas perguntas. E aí, baseado nas respostas, ele vai subdividir os meus dados. Então, aqui, você concorda que o preço menor que 100, essa parte de baixo, e quarto menor que 3, eu tenho esses dados aqui. Então, eu tenho três classes de baixo padrão aqui, tá? Aqui, no preço menor que 100 e quarto maior que 3, eu tenho 6 dados de alto padrão. Aqui eu tenho 1, que seria preço maior que 100 e quarto maior que 5. E aqui eu tenho 6 de baixo padrão, que é preço maior que 100, né? Então essa parte de cima, e quarto menor que 5, então essa parte aqui menor que 5. Tá? Então ela vai fazendo esses cortes no espaço e vai dividindo meus dados. E ela vai fazendo isso até que todas as folhas sejam puras, que a gente chama. Então, o que é uma folha pura? É cada bloco desse, ele ter só uma classe dentro dela. Então, por exemplo, essa folha é pura porque ela só tem baixo padrão aqui. Nessa aqui só tem alto padrão, nessa aqui só alto padrão e nessa só baixo padrão. Se eu tivesse outros pontos aqui de alto padrão, ela ia continuar subdividindo até que ela chegasse nessa pureza, tá? Das folhas. Então, é assim que é o funcionamento dela, tá?
Então, alguma das vantagens das árvores, tá? A flexibilidade, né, que eu comentei com vocês, ela consegue lidar muito bem com esse problema do viés e da variância. Então, ela consegue performar bem tanto dados simples quanto complexos, tá? A interpretabilidade, então, ela é, ela tem uma representação lógica fácil de entender, então é fácil você explicar como que ela funciona. E ela também tem uma representação visual muito boa, você consegue ver essa subdivisão, né, nela. Então, uma das desvantagens dela, ela, dependendo de como o seu conjunto de dados seja, ela pode começar a se subdividir, ela fazer tantas perguntas, que a árvore ela fica tão grande que ela começa a overfitar, que a gente chama, né? Ela começa a decorar os dados, a chegar naquele mesmo problema que eu falei. Quando ela cresce muito, ela decora os dados e quando você vai colocar novos pontos nela, que ela nunca viu, ela começa a errar, tá? Então, essa é uma desvantagem delas, mas isso você consegue controlar através dos parâmetros dela. Mas se você não tivesse cuidado, ela pode chegar no mesmo caso ali e acabar decorando os dados, tá? Bom, DS, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham entendido como uma árvore de decisão funciona. Se você tem um amigo que está começando aí na ciência de dados, que está começando a se interessar por machine learning, queria pedir para você enviar esse vídeo para ele. Claro, se você gostou, se você acha que faz sentido, né, esse vídeo. Obrigado e valeu!